que uma estrutura narrativa precisa ter para realmente prender e emocionar um público? Como desenvolver essa habilidade de contar histórias? Tanto na literatura quanto no cinema, na publicidade ou até numa simples conversa entre amigos, um bom contador de histórias sempre se destaca, né? Hoje no Narrativo, a gente vai explorar essas questões com um dos principais roteiristas do Brasil, que tem muita experiência na criação de histórias para diferentes plataformas e formatos. E como sempre, eu tô aqui com meu querido amigo Douglas Schiarini. Tudo bem, E aí, Paty? Douglas? Tudo bom? Tudo bem. E o nosso convidado é escritor, roteirista e dramaturgo. Ele já passou por grandes emissoras em streamings, tem Globo, Netflix, GNT, Star Plus. É um mestre da estrutura narrativa e professor na Escola Roteiraria de São Paulo e vai ajudar a gente a entender como funciona a mente de um contador de histórias. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui Ricardo Tiesi. Tudo bem? Tudo bom, gente. Obrigado, Douglas. Bem-vindo. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Muito legal estar aqui. Muito. Professor, eu quero começar do começo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sua trajetória. Como é que você chega até hoje, né? Um pouco de quais foram suas referências, o que você gostava de assistir, de ver, de ler na infância. Enfim, conta pra gente como é que você chegou até esse momento da sua carreira, um grande roteirista, escrevendo e criando projetos para grandes canais. Então, eu vou começar pela maneira que eu gosto muito, que você me chamou professor, né? Porque você sabe, eu dou aula de roteiro e tal, então acabei notabilizando. Então no mercado eu já ouvi muita gente, inclusive dentro de streaming, o professor, assim. Então eu me sinto um pouco aquele cara da Casa de Papel, sabe? O professor que fica tramando coisas, o professor fica... E é curioso, né? Porque o professor lá trama um golpe, né? E tramar é de trama, é o mesmo sentido da palavra enredo, né? Você está tramando para pegar a atenção do teu espectador. Que antigamente era mais fácil, porque tinham 7 canais de televisão na minha infância, assim, e não tinha nem controle remoto. A minha primeira função no audiovisual, eu costumo dizer que eu era controle remoto humano, porque meu pai chegava do trabalho, sentava e queria virar da Globo no futebol, então eu que tinha que levantar e ir lá trocar, assim. Então, mas era essa televisão aberta restrita, que tinha lá séries vindo de fora e tal, mas eu nunca imaginava direito, assim, sabe? Eu lembro que eu tinha uma coisa meio sonhadora, assim, ficava fantasiando, como é que eu falo? Uma imagem que é muito falada em natais de família, quando eu peguei uma máquina de escrever mecânica e fui escrever lá fora, que era uma areazinha de serviço, sabe, Douglas? E não tinha muito onde sentar. Eu achei muito lógico, e até hoje eu acho muito lógico, eu sentei em cima da máquina de lavar e lá fiquei. Eu nunca vi problema algum, porque tinha uma paisagem, mas todos acharam um pouco estranho e tal. Então ficou, o cara é meio sonhador e tal, né? Bom, quando chega na faculdade, a gente não tem muito estabilizado, não tinha, né? Hoje é tão diferente, ó, faculdade de cinema, é meio vago, assim, ainda mais roteiro, ninguém sabe o que é. Eu fui pro jornalismo, me formei, exerci. Gostava, mas não amava profundamente, sabe? Tinha aquilo. Um dia um editor me chamou de canto, assim, um editor que inclusive é poeta, então talvez foi o lado poeta dele que percebeu, Ele falou assim, ó, aquela tua matéria lá tá muito boa, todo mundo elogiou, mas você inventa um pouco demais, né? Pro jornalismo é fatal, exatamente. Exatamente. Tipo, ele falou uma frase que eu marquei, do tipo, o teu lugar não é aqui. E não era nem demitindo, era demitindo também, tá? Era um jeito muito legal. O poeta, né? A demissão veio. Foi um jeito poético de dizer, o teu lugar não é aqui. Você está pronto para saltos mais imaginativos. Mas eu comecei a me ligar que eu gostava da sala escura do cinema. Eu gostava. Eu lembro uma vez que eu até mostro em sala de aula, ou a experiência de ter assistido o Cinema Paradiso me impressionou profundamente, assim. Foi uma experiência transformadora. E aí eu comecei a buscar, né? Eu tinha um curso aqui, um curso ali, fiz cursos de extensão, né? Aí eu comecei uma toada. A Shonda Rhimes tem a baita roteirista Shonda Rhimes, o ano que eu disse sim, que ela topou tudo, assim, pra trabalhar e tal, né? Eu tive os 10 anos que eu disse sim, assim, eu fui pegando tudo que aparecia de roteiro e aí as coisas vão aos pouquinhos largando o jornalismo, eu fui largando com prudência e engajando em roteiro, escrever pra televisão, pra TV e pra cinema. Que maravilha. E aí, Tiesi, eu venho uma pergunta, assim,
Você acha que um bom contador de histórias nasce com esse talento? Ou é possível desenvolver esse talento com prática, com referências? Como que é isso? Assim, você como professor agora tem que me responder. Essa eu tenho total convicção. Não tem dom, não tem gift, não tem vocação natural. Não tem. Tem gostar de assistir uma série e um filme, sabe? Se sentir identificado e aí se engajar naquilo e estudar e escrever e fazer. A criação é um hábito, é um engajamento, é muito menos... Eu não tinha nenhuma, assim, se dependesse de mim, das minhas redações de colégio. E nos primeiros trabalhos que eu fazia, me impressionava, até trabalhei com roteiristas estrangeiros e tal, a facilidade de, tipo, uma ideia atrás da outra. E eu falava, cara, como é que esses caras chegam a isso? Hoje, em sala, eu consigo, eu me identifico. É puro hábito, estudo e entrega. Não tem nada diferente de... talento natural. O talento para mim é essa entrega, esse engajamento, é isso que faz toda a diferença. E a gente pode expandir isso para criativos de uma maneira geral, claro, né? A criatividade não é uma coisa de, nossa, essa pessoa é. nasceu muito criativa. Não é. É buscando referências, é estudando, é botando isso em prática, isso? O que talvez tenha tido, Patrícia, é assim, quando criança ou adolescente, né, alguém apontou, assim, pessoas do entorno e falou, ó, tem como foi comigo, criativo. E outras aprenderam que não são, criaram essa divisão. Mas era só um toquezinho, era alguém tocar e falar, você pode ser também, e pode, porque a criação tá nos envolvendo todos nós, todo dia a dia. É questão de eu aceito, eu me entrego a isso ou não. Não tem diferença de pessoa para pessoa, realmente não tem. E construindo um repertório, né? Porque enquanto você fala, eu percebo essa associação, né? Naturalmente você foi se direcionando para essa função e cada vez mais construindo esse cabedal de referências, né? De repertório, ampliando. E isso vai facilitando no processo de criação, né? É isso que vai, de fato, culminar com eu consigo criar melhor, eu consigo criar mais, ou é mais método? Só para a gente tentar fazer uma ponte. O que você... As duas coisas, viu, Douglas? Uma coisa é isso, essa vivência diária, assim. Eu sempre sei citações, mas eu não sei de quem vem, assim. Sei que não é minha, tá? Mas tem uma que é escreva todos os dias com ou sem inspiração, com ou sem genialidade. E realmente torna-se um sistema, um método e tal. Agora, outra coisa é que criação é muito mais encontrar respostas para perguntas específicas, assim. É muito menos aquela coisa do nada tá surgindo uma grande... Até acontece, mas é quando você está engajado num tipo de... Você falou sistema, né? Um tipo de um método que te permite... O que eu estou buscando, sabe? Você começa a... É como andar um pouco na neblina, assim, sabe? Você não tá vendo, mas você sabe que aqui tem. E aos poucos você vai dissipando essa neblina. Então tem muito método, realmente tem. É cheio de... Depois a gente vai falar de sala de roteiro, é cheio de esquema, cheio de gráfico, que vai favorecendo junto com essa postura, né? Essa postura da rotina, do dia a dia. Ô, Chese, a gente no Abre aqui, né, na apresentação, a gente falou muito sobre o quanto você é um bom contador de histórias. Aí eu quero saber de você. Você se considera um bom contador de histórias? Não tô dizendo só um bom roteirista, tô dizendo você vai contar uma história, você vai contar uma fofoca pra alguém. Você você sabe contar essa história, assim. E aí, por que eu tô perguntando isso, né? Porque eu quero saber o que uma boa história precisa ter, assim? Qual que é essa estrutura? Legal. O que você considera? Eu gostei muito do que você falou na abertura de contar histórias, né? Porque eu falo isso em sala de aula e sala de roteiro. Às vezes a gente vai para roteiro específico e perde, sabe, Paty, o sentido original da coisa. Exato. A gente vai contar histórias como a gente vai trocar histórias e contar histórias na pizzaria, qualquer lugar. Eu aprendi a contar, assim, mais em sala de aula, porque, de novo, o professor é meio ator, é uma persona ali, né? Fora eu sou mais tímido do que em sala de aula, então eu conto pior fora do que em sala de aula. Mas em sala eu conto bem, assim. E em sala de roteiro eu faço muita questão que a gente possa contar verbalizando, para sentir a tessitura da história. Porque acho que o fundamento, por isso que eu falo, a gente vai contar em cenas, a gente vai contar em esquemas, a gente vai montar progressões, a gente vai montar o que for. Mas na origem é contar história. E contar história é envolvimento, é afeto,
é engajamento, sabe? Qualquer variação que tenha dessas palavras, às vezes esse engajamento, esse envolvimento é provocativo, às vezes é inspirador, às vezes é de alívio, às vezes é de pensamento, mas em todas elas tem que ter conexão. Se não tiver conexão, a história fica fria, né? Nem ganha o qualificativo de história, né? Fica um relato, assim. É aquelas histórias que as pessoas te contam, e aí eu cheguei no trabalho, e aí eu fui pra cozinha, e aí eu peguei o café, e se você fica procurando nesses e aí, tá bom, mas... O que aconteceu? Fala logo. O instinto é ficar procurando, né? Cadê o sentido? Então isso é um relato, isso é uma troca, e a gente até, essas histórias até acabam muito impacientando um pouco, né? Mas quando você conecta as coisas pra dar um sentido, pra achar o dilema, o desafio, acho que esse é a questão central. Isso precisa ser falado, como você bem abriu, e você vai fazer ficha, vai ter vários métodos sobre que a gente ainda vai falar disso, mas esse é o sentido original. Se perder isso, não adianta nada. Não adianta você ficar focado ali, então, na estrutura, no método, se não tem essa identificação, essa emoção, se você não pega a pessoa já. Às vezes a gente tá lá totalmente perdido numa floresta, num caminho errado, assim, sabe? Não sei o quê, e o canal, e isso aqui. Eu me esforço verdadeiramente para falar, um dia vai ser uma luz escura ou a tela na frente de alguém e esse alguém vai se sentir afetado. Isso é o que importa, a gente vai fazer tudo isso mirando este momento ritualístico. A gente não tem não é o canal assim, não é também, mas é para chegar lá na frente e ter essa conexão humana profunda. E a gente busca, né, significados nas histórias, né? Eu creio que tem enquanto você falava, eu pensava muito nessa ponte, eu ficava indo e voltando, né? A gente vai construir a história, a gente cria lá os nossos pontos, né, com começo, meio e fim, mas é como a nossa vida, né? Nossa vida tem começo, meio e fim. Então assim, nasceu, morreu, entre isso é o como. A gente encontra os momentos, entre isso é a nossa vida, né? Então, para construir narrativa, tem essa conexão? Quer dizer, quais são os seus métodos, então, para a gente começar a construir? Eu peguei um projeto, preciso criar essas conexões, encontrei um afeto, como é que eu começo a aterrissar isso? Como é que você começa o seu processo de estruturação de histórias? Legal. Eu começo e mantenho mais ou menos da mesma maneira, porque, de novo, voltando, sabe? Às vezes a gente fica vidrado nesse lugar, sala de roteiro, cheio de técnicas, cheio de procedimentos, e perde a raiz da coisa, que é contar histórias. Então, para mim, e eu mantenho isso na sala, começa muito com muita anotação, caderno, canetinha colorida e assim, se não fosse a Calunga, eu não era escritor. Não sei se pode fazer o merchan da Calunga. Nem tem uma disso aqui, mas tá tudo certo. Eu vou na Calunga, Vai fichas, sim, caderno. Caderno eu gosto de achar uns especiais, assim, então eu sou meio caçador de cadernos e canetas também, porque a coisa tátil, a coisa de sentar no chão e escrever e andar com o caderno e parar num café e ficar nessa espécie de flow, assim, essa coisa meio viajandona, né? Para mim é importante durante todo o tempo. Todo o tempo. Às vezes a entrega é para semana que vem, eu sei, mas deixa a gente também ficar um pouco... Porque a história, ela precisa... A gente não agarra a história, a gente não puxa a força a história, é ela que vem. A gente precisa estar num espírito meio deixa vir, entendeu? Isso para não ficar muito abstrato, concretamente é anotação, caderno, toma uma nota, observa, você fica em estado de abertura para isso. Você materializa, você tira dessa concepção, da ideia, e ao anotar, isso vai tomando a forma e aí vai te direcionar. O anotar é quase um laboratório, é o lugar do ensaio da trupe de teatro, é o lugar do ensaio da bailarina, entendeu? É o lugar que está de cortina fechada e você está lá testando possibilidades e abrindo outras, nunca fechar. Tem uma frase, essa eu sei de quem é, do Cortázar, né? O escritor argentino que eu amo, assim. Não se trata de abrir portas, se trata de desaprender a fechar. Porque abrir portas eu preciso disso, eu encontro uma solução narrativa X, ok. Mas desaprender a fechar é estar sempre aberto para que as ideias surjam, os personagens surjam, as coisas surjam. É um estado de postura, é uma entrega. Chess, me conta uma coisa, existem alguns elementos narrativos que nunca podem faltar numa boa história? Eu sempre falo que é assim,
quem vive a história. Então, eu vou contar a história de uma pessoa que estava atravessando, estava andando de bicicleta e tal, e de repente isso e aquilo, né? Então, essa pessoa, personagem, né? Esse quem vive a história. Então, esse quem saiu de casa e teve uma manhã comum e foi andar e de repente à noite tinha marcado um coletivo. Depois, de repente, é o que é a história, o plot, né? O enredo da história, porque está se preparando para um campeonato, não sei o que, e etc. Então tem ali desafios e obstáculos. Esses dois até que a gente vai por instinto, assim. Mas todo mundo esquece que eu posso contar essa história. A pessoa acordou de manhã, tomou um café, se preparou para mais um treino, né? É sombrio, pode terminar como a gente teve um crime recente com um ciclista e tal. Mas pode ser, a pessoa acordou de manhã, tal, tomou a vitamina, se preparou para o treino. Então o jeito que conta a história, essa segunda provavelmente tem uma vitória no circuito no final. Então são esses três, personagem, enredo e tom, né? O tom da história. O que, quem e como você conta. Porque as mesmas coisas, dependendo da entonação, que na contação de histórias é a pausa, né? É o tom de voz, é a respiração, muda completamente a história. Não existe história neutra tonalmente, né? Para mim são essas três forças que são as centrais. Pensando nesses elementos, né? Qual a importância do conflito? Eu acho importante a gente trazer essa perspectiva, porque eu tenho esses elementos, eu sei mais ou menos onde eu vou chegar com esse personagem, né? Com o meu começo, meio e fim. Eu tenho o meu como, então eu consigo, às vezes, até manipular algumas sensações, algumas cenas que vão trazer alguns aspectos que eu quero, né, da minha história, mas a importância do conflito, né? Eu vejo, às vezes, escapar pelos dedos, por exemplo. A gente pega projetos, eu peguei vários projetos assim, para escrever, e em determinado momento você está, assim, colocando eventos externos para que o protagonista haja, colocando situações que são do entorno e o protagonista fica meio perdido ali naquilo. Então, como que a gente põe no chão também esse avanço, né, do conflito, do personagem? O que está em jogo, o que está em risco? Como é que eu miro nisso para eu conseguir, de fato, aterrissar minha história no chão? Tá. Primeiro, é sempre importante a gente ter, assim, várias possibilidades de conflito, várias espécies de categorias de conflito diferentes. Inclusive, uma é até mais rara, a gente pode trabalhar com conflitos que vão se diluindo, sabe? Às vezes, como você falou, a gente lê e o conflito está muito diluído, muito esmaecido por erro de roteiro mesmo, assim, a intenção não era e tá tudo meio jogado na página, mas poderia ser uma possibilidade, desdramatizar, né? Tirar o peso de uma história mais de feição tradicional. Mas, na maioria, a gente fica... onde é que é o acento? Onde é que é o acento? Porque eu gosto de citar a música do Almir Sater, né? O sabor das massas e das maçãs, aprender as manhas e as manhãs. A gente não consegue acentuar duas sílabas ao mesmo tempo. Então você vai ter o conflito do personagem, o conflito do enredo. De repente, o acento está de um lado e de outro. É curioso que a palavra protagonista é proto, primeiro, e agon. Agon é conflito, combate, embate, né? E agon em português ajuda muito, que dá em agonia. Então qual é a agonia do personagem? É o que eu prefiro, pra falar a verdade. Quem já fez série comigo e tal, eu gosto muito de pensar em termos de agonia, que seria o conflito interno, assim, porque às vezes isso é comum, sabe? A gente sai correndo com o plot, com o enredo, que é o conflito externo. Uhum. Quando olha, o personagem tá lá atrás, abandonado e tipo... isolado e abandonado e com aquela cara de cachorro triste, sabe? Deixou, porque a gente foi fazendo coisa e a personagem não tá conectada. Esta conexão é o grande desafio, essa conexão da agonia interna com o embate externo. Isso aí, de tudo... A gente tinha falado de criação, né? Já não é no vácuo, já é em torno desse centro nervoso, dessa articulação única entre personagem e enredo, entre o conflito interior e os desafios do enredo. E essa agonia interna, agora que você está falando, estava vindo na minha cabeça isso. É o que causa a identificação também do espectador, certo? Totalmente. Essa agonia interna. Porque se não tem, você fica ali só na superfície da história. Você não se apega ao personagem, né? Eu chamo essa de que é puro plot, eu chamo de casa 1 ou casa 0 até. E nem é demérito,
Tem um filme que eu não lembro nunca o filme, assim, o Keanu Reeves está num ônibus a 200 por hora e o ônibus não pode parar, senão explode tudo, acho que é isso, né? Qual é o Na tempo? velocidade máxima? Velocidade Não máxima. sei. máxima, Acho que né? é. Qual é o foi tempo nos que ele nerds tem? aqui. Qual o tempo que ele tem pra gente explorar muito interioridade? Porque o ônibus tá. Porque o olho vai Então, explodir. agora, essa é uma narrativa de pura ação, vamos dizer assim. Mas aí começam a entrar níveis de conflito interno. A gente trabalha até com camadas, então já entra uma camada, de repente, de um personagem que tem lá um misbehavior, a gente chama, é uma fratura qualquer, um defeito qualquer que vai ser transformado pela força do ônibus, ou seja, do plot. Ou não, Patrícia, às vezes pode ter camadas muito profundas e essa identificação vai ressonando, sabe? É uma ressonância no espectador cada vez mais forte, porque a gente percebe ali uma vertigem interior, sabe? Uma interioridade mais profunda. Também já são maneiras de disparar uma história e construir uma história diferentes. A gente tá falando bastante aqui de ficção, né? E aí eu queria entender um pouco sobre não ficção. O que muda na hora de construir essa narrativa, ainda mais sobre sua perspectiva, né? De quem já é um jornalista, já trabalhou com isso. E aí, na hora de contar, então, uma não ficção? Eu tinha mais, pelo fato que eu contei, eu tinha mais dificuldade com a não ficção. Eu procurava ficcionalizar, mas assim, lá eu fui, né, convidado a procurar novos caminhos. Mas também, sabe que eu lembro a matéria? A matéria havia uma suspeita sobre um criminoso, ninguém conseguia arrancar a suspeita, alguém chegou e falou, deixa comigo. Não era um crime tão bárbaro, mas era um crime, deixa comigo. Era o padre fez a pessoa se confessar, foi lá e dedurou pra polícia. Eu achei isso uma história assim. Valia a pena dar uma Com enfeitada na certeza. história. Mas vamos supor que esse é o fato da vida. A não ficção não pede essa articulação em torno de um sentido. Embora os documentários, eu não sou versado assim, mas vão tentar trazer algum tipo de conexão humana às coisas que acontecem. Então já é ali uma semente de história, mas na vida as coisas acontecem. A gente que projeta, eu acho que a gente tem essa tendência humana de ficar projetando significado e a história é simplesmente um impulso a essa projeção de significado. A gente se vê, né? O personagem vai acontecendo ali e você vai fazendo essas conexões com tudo que você viveu, com histórias que eventualmente você deseja vivenciar e não tá ali, o conflito, você se vê nesse lugar do conflito. São essas duas, só desculpa te interromper, Douglas, essas duas vertentes que você acabou de falar. O Milan Kundera, o escritor, tem uma coisa muito interessante. Meus personagens foram aonde eu nunca consegui chegar. Então é isso, o personagem a gente projeta e se fosse levado a últimas consequências assim. E outra que é uma coisa muito legal que acontece em sala de roteiro é a gente trocar histórias pessoais que acabam indo pra ficção. Começa sempre assim, então, aconteceu uma coisa com o meu primo, eu quero aí falar. Depois passa o tempo, a sala boa, inclusive, é que tem essa confiança, né? Essa relação de confiança. E aí as pessoas começam a transfigurar na história que tá diante da gente pedindo vida, né? Então é bem legal esse fenômeno, eu gosto. Nossa, excelente. Você já deu o gancho, inclusive, né? Tá na sala, comecei meu projeto, comecei a estruturar isso. O que vem primeiro, o que vem depois? É diferente, por exemplo, fazer um longa, fazer uma série. Quando você começa a estruturar mesmo, né? Estamos nesse movimento, saindo do campo das ideias e a gente vai começar a aterrissar e tangibilizar algumas histórias. O seu método, o que vem primeiro, o que vem depois... o que eu não perco de vista em momento nenhum, né? O que tá no quadro, que fica o tempo todo no quadro pra gente não se perder. Dá um geralzão pra gente de como acontece esse processo de fato, seja na construção de uma série, se for o caso, ou na construção de um longa, por exemplo. Pra série, assim, quando eu tô em posição que a gente chama head writer, né, liderança de sala, você precisa ter, assim, o desafio e o dever seu ter uma visão geral, sabe, Douglas? Que os outros roteiristas, as outras não tem que ter, tem que ser mais freestyle, tem que ter mais... E a gente também não pode amarrar eles na visão geral. Então, por exemplo, as séries, às vezes tem desenhos de série, designs de séries diferentes, série com uma protagonista, múltiplo protagonista, com esse tipo de curva dramática, com aquele tipo de curva dramática, serializada, episódico. Então tem um monte de repertório que monta uma espécie de desenho e a gente tem que seguir isso.
E também no dia a dia, conflito do episódio, como é que ele progride. Então tá cercado, assim, de uma certa linguagem que com o tempo ela até vira segunda natureza, assim, nem é tão assim, desconexa da nossa experiência de contar histórias, mas você vai tentar aproveitar a força criativa para fazer vigorar aquilo que tá na tua visão. Porque é muito fácil, sala de roteiro, perder-se, assim, sabe? A gente chegar no dia e não saber o que é pra fazer, sabe? Assim, a sensação de, e aí? Vamos criar aí, pessoal. Começa do zero. É a coisa mais angustiante que tem. E a pessoa que tá chegando na sala acha que tá falhando. Mas não, tem todo uma... Estamos procurando isso. Uma procura específica, de lugares específicos. Então a sala tem que ter, assim, para ela ter fluência e isso não anula a força criativa, ao contrário, né? Ela foca, ela direciona para determinados lugares. O filme é um pouquinho mais solitário, né? Não é sala de roteiro direto, às vezes é uma roteirista só, um só, mas depois você tem que convencer meio mundo, né? Direção. Das tuas escolhas, né? No No fundo, você faz essa consolidação das escolhas. Né? Exato. É só uma brincadeira, tá? Os violonistas, eu tenho muitos amigos músicos, né? Eles repetem sempre a frase, né? O violonista passa metade do tempo afinando o violão e metade do tempo tocando desafinado, né? O roteirista passa metade do tempo criando, a outra metade convencendo os outros da criação e sem conseguir. Né? Quase sempre. É mais ou menos a mesma... Não, e quando envolve instituições, então, aí nem se fala. Você vai convencê-lo daquilo só pra ele mudar, né? Exatamente. Metade do tempo é convencimento, assim. Você falou aí sobre o bloqueio criativo na sala, né, na mesa de roteiro e tal. Quando isso acontece, assim, com você e também numa mesa de roteiro, como resolver essa questão? Você tem algum método? Ou não tem método mesmo? Ou é tipo, desiste galera, vamos voltar outro dia? Como fazer isso? Eu tenho a comigo mesmo e com a sala. Comigo mesmo, é um auto-engano, assim. Tudo bem, escreve qualquer coisa. Pega uma ficha, vai para um café e anota umas coisas meio soltas, assim, leva uns recortes, sabe? Só não se renda, não travar no bloqueio, como se o bloqueio fosse... esquece que eu tenho um pouco de método, eu estou escrevendo um romance, eu quero escrever tantas páginas por dia, mas também não é muito, hoje não está dando. Então é alguma coisinha, uma associação, ou faz um conto paralelo. Isso ajuda muito a quando você menos espera, de repente, algum movimento começa a acontecer. Para mim é isso, assim. Na sala, aí é truque que agora nunca souberam, mas assistindo o negócio, eu distraio a sala. Então, do tipo, vamos tomar café. Ou você viu que lá na esquina abriu um café novo? Ou então começo a falar de outras coisas, muitas vezes fofoca, entendeu? É tipo... Não tem mais. Sempre resolve. Não, Foca sempre resolve, né? não tem nada que ver, sabe, Badesê, com o tema. Mas enquanto o café tá rolando, a fofoca, eu vou introduzindo de novo as mesmas ideias, entendeu? Pô, é por isso que o personagem não sai, a gente gasta aqui, não sei o quê. E aí, quando as pessoas não acham que estão trabalhando, não acham que estão no lugar do bloqueio, volta a acontecer. Então o bloqueio é meio, nunca é muito bom bater de frente. É estratégia um pouco de deslize, assim, de capoeira, sabe? Você vai de cantinho, assim. Mas eu acho importante não arregassem. Porque você tá aqui, o bloqueio pra mim é o seguinte, você só tá olhando aqui, ó, aqui. E tá ali, ó. E tava na janela. E tava no inesperado. Se você não se abre, você tá só aqui. E você não tá vendo o acaso, o inesperado ou não previsto. Aí trava, porque você fechou muito. É a tal da porta aberta, né? Porque no final da aberta. história, se você vai deixando essas outras portas abertas, talvez até voltar naquelas portas. E eu Eventualmente. Exatamente, Edu. Eu falo em sala de roteiro. Às vezes, eu trabalhei uma vez com um produtor que ficava mais ansioso, assim. Então, quando o canal ia, perguntava, não dava muito certo, ele falava, que a gente errou aqui, errou ali. Uma roteirista, né, nem era eu, falava assim, o que você chama de erro, eu chamo de processo. É lindo como desculpa pra não ter entrega, é maravilhoso, mas não é, entendeu? É verdadeiro. Mas é verdadeiro. É um processo. A neurociência já explicou, Claro, é um processo Você sim. pega teu personagem e vai aqui, chegamos no muro. Eu nunca fico frustrado no final do dia, juro, porque a gente sabe que aqui tem um muro. Mas no caminho, lembra dessa aqui, vamos voltar e pegar essa. Senão você fica parado lá, só vou sair daqui depois que eu tiver plena certeza. A gente não tem plena certeza de onde o personagem
o personagem também tem voz própria. A gente não tem que olhar isso. Não é o roteirista guiando. Não, peraí. Tem alguma coisa aqui que a gente está se conectando com esse saber, com esse querer do personagem que pode nos ajudar. Ou vamos ouvir mais eles. Quando a gente só ouve a nossa própria voz é um problema, assim. Vamos ouvir mais os personagens e menos a gente. Começa a funcionar. Chese, eu vi você falando aí dos seus caderninhos, e aí pega o caderninho e vai pro café, super analógico. Mas e como que você lida com a tecnologia? Com a questão da entrada da inteligência artificial, como que isso tudo tá batendo na tua porta? Assim, você mescla, você traz também um pouco de tecnologia. Quem é você nesse sentido? Vou contar uma história, né? Já que a gente estava de contar histórias, né? Eu tive maior felicidade e honra de ir na Mostra Tiradentes desse ano, né? A Mostra Tiradentes é onde o cinema com bem curta-metragem, né? Aquela base mesmo, cinema, cidade histórica e tal, né? Aí, quando a gente desembarcou lá em Cofins, em Belo Horizonte, eu ia dividir o carro, porque são 4 horas de viagem, com uma outra colega de profissão, assim, né? E ela falou, eu vou descansar, você assim, pode ir no banco da frente? Eu falei, não, vou. Aí aquele primeiro puxar assunto, assim, eu trabalho na produtora X e tal, e eu sou a responsável pela inteligência artificial. E pra mim, no começo da viagem, ainda era a pessoa que... a tecnologia que vai tirar meu emprego. Então eu me senti naqueles filmes de máfia, sabe? Que a pessoa vai te enforcar. Eu fui tenso, a viagem toda, assim. Uma facada se você vai pra baixo. Ai, meu Deus. Mas como tivemos chance, ela começou a falar... Não tinha como fugir? Não é bem assim, é um parceiro, sabe? E me ensinou algumas coisas elementares que eu cheguei em casa, falei, nossa, não deu certo ainda, mas eu tô bem no começo do aprendizado, sabe? Então, como parceria, eu já começo a ver, assim, mas como... Do ponto de vista da tecnologia, é isso. Eu entendo do software, do roteiro, mas exploro pouco o que pode favorecer a criação. Eu ainda sou analógico mesmo e tal. Mas você acha, até falando agora dos seus alunos também, né? Porque muitos devem vir com essas questões, né? Também. Eles chegam bem na frente, por exemplo. Tem coisas que eles fazem, não sei se é com AI, como é que fazem na hora de apresentar o projeto, que é pitching, tem uma visualidade, né? A deles chega muito bonita, assim, sabe? Chega muito... O pitching chega com mais consistência, aproveitando a força da tecnologia, sabe? Sim. Então eles têm muito, assim, chega mais... Mas a gente também... É aquela coisa, né? Do tipo do Kindle e do livro físico. Eu sempre acho que tem a questão daquela coisa que você pode pegar, que você pode sentir o cheiro, de que você pode... Tem os dois lados da coisa. O Kindle é muito prático também. Você pode ler 5 livros ao mesmo tempo para viajar e escolher qual que você vai ler. Legal. Mas você pegar um livro na mão, então tudo tem os dois lados, né? No meu caso é assim, porque é difícil até convencer, porque é da ordem do sensível, assim. Para mim, a experiência de escrita na tecla é diferente de sentir o lápis passando. São boas. Mas você pode fazer uma estrutura no programa, no software, mas fazer num quadro é diferente, sabe? Tem a coisa lúdica, para mim, a coisa do toque, muda muito. Uma hora vai ter que ir pro software, vai ter que ir pra entrega e tal, mas se não passar, para mim, eu tô muito por percepção e sugiro, tem que passar por esse lado do tato, faz muita diferença. Faz muita diferença. Da música, você bota uma música, sabe? Porque, de novo, é a abertura, seus poros começam a se abrir, sabe? Não fica só fechado na rigor de fazer uma construção dramática e tal. Sim, mas essa construção dramática ela pode estar perfeita. Mas se o que você colocou lá dentro de conteúdo não ter menor relevância, não ter menor conexão, no colégio era 10 com estrelinha. 10 com estrelinha, só que não diz nada. Não diz nada, não é aquela redação que marcou. Às vezes eu prefiro a toda errada, só que com potência, sabe? Com larva, sabe? Com fogo. Faz sentido. Com mão, né? Quente. Quente da mão, né? Calor da mão, exatamente. Falando em quente, com calor da mão, nós trouxemos aqui, o professor mandou pra gente, algumas fotos, né, do processo, alguns momentos criativos que a gente queria compartilhar. Enquanto a gente vai mostrando, você vai contando pra gente tá bom. Um pouquinho do que tá acontecendo. Porque acho que agora é isso, né? A gente aterrissa e vamos mostrar isso tudo que a gente falou acontecendo. Eu fiquei muito contente que vocês pediram, porque foi... Eu tô fazendo doutorado em literatura e crítica literária e tem uma disciplina só de processos criativos.
E a professora falou, quem aqui escreve e tal, por favor, guarda que no futuro quem for preciso... E eu já tinha jogado fora alguns, assim, mas eu tento guardar. Então, aí, quando vocês me pediram, eu fui recolhendo. Por exemplo, eu tenho um romance chamado Os Objetos na Penumbra. Esse romance nasceu desta página central. Não tinha nada, era uma página vazia. Eu comecei a recortar... o que é isso aqui? Então, eu peguei recortes de um cartazinho, acho que de um filme, de um folderzinho de um filme, e recortei trechos e colei, assim, ó. Sensacional. E eu comecei a perceber que todos eles tinham alguma espécie de brilho, assim, sabe? Então eu coloquei lá, História dos Objetos da Penumbra, e para cada objeto eu escrevi uma historinha. Então a semente sei lá, um parágrafo meio que, sei lá, nonsense, não lembro, e virou um romance depois disso aí. Quer dizer, era um nada, não era planejado, e depois, hoje existe o romance, foi publicado e tal. Então você vê, do nada acontece... E os outros cadernos, só um tá aberto, mas provavelmente a loja, eu gosto desses cadernos assim, ó. Isso é a expressão da criação, desespero. E esses de baixo são cadernos também ou são... São cadernos também, são cadernos, podia ter aberto e tal. Eu gosto de ter um pouco essa variedade de figuras, assim, de imagens, né? Se a gente tava no noir, quer dizer, as imagens também já vêm com esse tom, com essa inspiração, olhando. Mais pop. Então, às vezes eu vou fazendo... Esse especificamente do meio era muito de exercícios. Esse caderno eu faço questão de uma oficina do Lourenço Mutarelli, um autor, quadrinista, escritor e tal, ator, que ele incentivava muito o caderno como espaço de experimentação, né? Então, eu peguei essa rotina. Então, esse era um caderno de qualquer nota, assim. E virou um romance. Virou um romance. Tem um monte de coisa que eu aproveitei dali. Aí aqui a gente tem um chart que aparentemente, né, um design narrativo aqui que está no início de uma construção. Total. Qual é esse projeto? Então, a gente tinha falado, por exemplo, a gente vai ver bastante essa curva, né, que é uma curva muito de personagem, né? É uma curva de personagem muito tradicional de contar histórias e tal. E não que a gente vá forçar a história na curva, mas muitas vezes ela tem vocação para essa curva, né? Então eu vou fazendo a curva e eu vou colocando os bits, né, que são essas pílulas. E eu tenho a vantagem que ninguém nunca rouba minhas ideias, porque não dá pra entender. Nossa, você é exatamente isso eu agora. sei que você tá ali na Fábula 2, mas eu não sei o que tá escrito. A pior... É baile funk que tá escrito ali? É baile funk. Aí, ó. A pior situação é quando eu mesmo não consigo entender. Eu fico animadão com a ideia, vou no caderno e mando ver. Quando chega 2, 3 dias depois, eu perdi, porque eu não consigo entender o que eu escrevi naquela coisa meio da velocidade. Era porque não era pra ser, você teve que criar de novo em cima. Eu tento pensar assim pra me aliviar, mas às vezes eu olho e falo, cara, aqui tinha uma ideia assim que ia mudar o audiovisual brasileiro, talvez do mundo. Eu lembro quando eu anotei. Mas você vai anotando. O que são essas anotações aqui? Então, essas são os bitzinhos, né? Essas pílulas de seguir. É contar uma história em impulsos. É o contrabaixo da narrativa, é aquele pulso que vai no centro da Terra e garante a pulsação básica mesmo, né? São esses que às vezes estão expressas em fichas. Exatamente, tem a versão aqui, porque aqui você abre em relação ali. Isso é a semente. Aqui, de repente, no verso, dá uma desdobrada, mistura com o personagem, onde as tramas se encontram. Você cultiva, vê e começa a abrir as ideias aqui, entende? Nossa, isso tá muito legal. Pode passar pro próximo, porque a gente vai vendo essa construção. Olha assim, começou assim, já tem... Já tá assim. Já tem um montão. Aí aqui, por exemplo, você já inseriu outras tramas. Aqui eu já tô falando de alguns personagens que estão entrando. Sim. Sim, já tá fazendo aqui, o tal do tecido, né? Já tá aqui, o Dow Point já pra acabar. Você vê, caneta, chão, canetinha e muita organização, e tem até os números das jeito. cenas aqui, né? Porque você vai marcando, como você vai marcando o beat, você sabe exatamente onde o roteiro vai acabar. Exato. Eu vou sensacional isso. Com as fábulas, né? Bem marcadinhas. Essas fábulas são os momentos, os grandes momentos, os grandes marcos, os momentos de virada, de revelação, né? E aí vai esse preenchimento. É talvez a parte que eu mais goste, assim, viu? Porque é um jogo de brincadeira, né? É uma montagem, desmontagem. Isso aqui já é feito na mesa de roteiro ou ainda é muito individual esse processo? Esse, no caso, era um filme que já existia e eu fui chamado para tentar dar uma consultoria pro filme, né? Então eu falei, o que tá faltando no filme é que de vez em quando essa estrutura parece meio quebrada. Aí eu botei na estrutura para ver e realmente deu certo, assim, em termos de novas conversas e tal. Mas quando é série, isso aqui tá dentro da sala de roteiro. Vai pra sala de roteiro.
Que Maravilhoso. a gente até vai ver. Aqui a gente tem outros charts, né? Conta um pouquinho isso aqui. Esse aqui essa série aconteceu. Essa série chama Júlio os Fantasmas, 26 episódios. Olha o trabalho que a gente eu vi que teve. já pegou do 13 ali, falei, nossa. Essa aqui, a gente não tinha vantagem de ter um quadro tão grande assim, então não era com fichas, era com essa fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim. E aqui você tá marcando o quê, Tia? São os personagens, Então, as estruturas? Por cores. As Então, tramas. por exemplo, provavelmente o verdinho aqui é da protagonista, da uma Julie. trama A, por exemplo. Uma trama A, Tá. isso. Talvez o amarelo seja uma B. Essas daqui são uma trama ainda é sem que a gente chama cruzar as histórias. Sim, ainda pra ver onde... Porque a gente pensa separado e depois vai montando o tal do tecido, né? Então a gente ia pendurando aí, né? Isso aí permite uma mobilidade enorme, assim. Fora que falava de música, tempo do vinil, né? Então dá uma enfeitada no As negócio. referências estão sempre ali, né? O 23 a gente tava meio no vazio ainda. Eu quero assistir hoje, se bobear, ficou cansado. Será que ficou bom? Então muito legal isso que você tá falando. Então aqui ainda estamos no processo, quer dizer, sim. de repente eu tenho um episódio que tá mais desenvolvido, Sim, mas eu ainda não criei todas as não tá escaletado, por exemplo, certinho. Não, isso é um caminho. O processo fechado é outra parada depois. Aí é o caminho, né? A gente entra na sala e dá de cara com isso todo dia. Bateu o olho, às vezes você já olha uma fichinha dessa e fala, opa, essa daí talvez possa desdobrar ou não é aí o lugar dela, ou não, o lugar dela é lugar nenhum. Eu nunca rasgo, eu jogo na gaveta dos recicláveis. Dá pra fazer um episódio inteiro só com ideias que foram rejeitadas anteriormente. Das grandes cenas não gravadas, né? Como a Tita fala. As Aí é que grandes tá a cenas. magia do analógico também, né? Porque se isso tá numa pasta no computador, não Você vai nunca ser mais olhar. pega. Não As tem. pessoas não vão tem bater essa o olho do visualidade. nada e falar, opa, peraí, isso Não aqui tem, podia... Não tem, exatamente. Isso dá Tem. uma coisa colaborativa, geográfica né? mesmo. Exato. Nossa, isso me lembrou, nós fazemos um cruzamento completamente fora da curva. Isso me lembrou aquele processo de gestão ágil que chama Kanban. Uhum. Porque você toca gestão de empresas, você toca processos também por essa gestão visual. Né? Então o roteirista tem o seu Kanban, Tem Que é- tem que ter. que é o chart. Muito bom. Aqui anotações, É, né? anotação de caderno. Eu faço um caderno é aquele das experimentações, os outros é temático. Aqui, na verdade, é uma anotação de aula, acabei de ver. Então eu tenho um caderno para a parte de aulas, um caderno para o Santo Maldito, um caderno para a série tal, a série, então... A série pode ser cancelada, mas o caderno estará lá para sempre. As ideias não mais, né? provando que ela existiu. Inclusive sendo recicladas. É. Tem mais. Aqui, creio que é mais o mesmo processo do anterior. Esse eu gosto. E esse aqui, hein? Esse eu gosto de ver. porque também episódico aqui, não? Imaginei. É o Santo, segunda temporada, episódio 1, episódio 2 e tal, né? Então, prefiro esse sistema metálico, né? Então, a janela que eu falo é aqui, ó. Acho que era chuva e a minha poltrona era ali. Então, eu ficava mexendo nesse treco aí. Daqui a pouco a gente vem pro quadro de cá. Aqui o quadro apaga, volta. Aí virou ficha. Vem lá. pra cá. Você vê que antes de cristalizar, antes de fazer esse é o final, tem no quadro ideia solta, na ficha, que é super móvel pra lá e pra cá. Quando vai pro computador mesmo, aí Já tá essa é a amarrado. versão, exatamente. Aqui Isso aí era uma produtora que... dá pra ver também, que aqui quase tem um arco, né? Olha, Mas na É o verdade, arco, né? até ali a Mas gente tá vendo bem. Essas que estão na Deu pra diagonal... perceber. É, daqui pra cá. No tal point a gente não tava sabe muito se... bom. e era mesmo onde tinha problema. Olha só. E menos fichas, e essas fichas na diagonal é de propósito também. Essas elas não, nem são titulares, elas estão aquecendo no banco de reservas. Pode ser que entre, pode ser que não então entre. não sei se entra. Essa só fica aí pra gente... Estão literalmente penduradas. né? Aqui não, Aqui já tá tem estruturado. uma É bom ter o maiorzão assim. E eu acho que é isso legal, né? Da gente saber, inclusive, para outros profissionais que não estão necessariamente na muito sala de divertido. roteiro, a gente mostrar como, de fato, a gente vai colocando tijolo por tijolo, né? E da importância do que está no roteiro já ter sido muito mastigado, muito trabalhado, muito pensado, né? Da importância e desse rigor. Parece um roteiro. detalhe, por exemplo, eu tô vendo que essa ficha 6 aqui, você vê que entrou umas entrelinhas ali, né, bagunçou. Porque às vezes você tá escrevendo um beat, você tá estabilizando aquele, opa, tem que marcar isso. Uhum. A gente acha que, a gente gosta das séries, a gente fala assim, nossa, essas séries que a gente, sei lá, eu tô na fase ruptura. Pô, profundo ruptura, né? Nossa, a gente várias acha que eles camadas. chegaram na profundidade de cara. Eles chegaram na profundidade primeiro pela superfície, aí depois eles foram mais além, mais E vai além, mais cavando. além. É um pouco isso, assim, começa... Então, às vezes você tá escrevendo o beat e você já percebe a camada por baixo.
Você anota ali, depois melhora essa anotação, mas o fato realmente de estabilizar, de fazer é que permite. Eles não chegam nessa profundidade que são todos gênios e gênias, não é isso. É um método e essa disposição para a criação que vai permitindo a camada que está embaixo, a camada que está embaixo. Eu sempre falo em aluno, assim, essa história sua é muito boa, mas a verdadeira história, se bobear, tá 3, 4 camadas abaixo dessa. Entendeu? É ali. Você nunca vai chegar naquela se você não passar por essa. Você nunca vai chegar no que tem por trás se você não tiver um primeiro beat e depois por trás. E é muito legal ver esse processo criativo assim tão esmiuçado, porque eu acho que é inspirador para outros processos criativos que não são roteiro. Acho que isso é importante a gente falar também, né? Total. E acho que traz mesmo essa inspiração da organização, de conseguir olhar, de olhar de fora. Isso que você falou agora também, às vezes não tá naquela primeira camada, porque todo mundo acha que a sua ideia é genial, mas dá para ser muito mais genial do que isso, sabe? Como organizar isso, como chegar nesse ponto, isso é sensacional. Professor, pela tua experiência, quanto tempo leva entre a gente ter essa ideação inicial e a gente conseguir chegar com esse roteiro, né, validado para uma primeira filmagem de um piloto? Um tempo de sala, um tempo de desenvolvimento. Tá. Boa pergunta, Douglas. Eu gosto de, na sala, assim, nem sempre o Red pode escolher tudo, assim. Eu gosto de escolher a equipe, eu gosto de escolher o cronograma. Porque o cronograma, eu sei que eu vou gastar, eu separo para mim mesmo mais tempo aqui e a pessoa te dá, o global é esse, vamos supor, ideal é 9 meses. A gente começa possível 6 ou 7. Dá, mas é um pouco tensionado. Mas dá. Eu acho que nunca deixa solto, porque não sai. Tem que ter um fluxo. E ter o suficiente para, vamos fazer esse quadro de beats do episódio 1. Me dá 2 semanas para isso. Pelo amor de Deus, vamos ficar brincando com as ideias até... Porque quando você... essa história que tem para hoje, essa história é sempre ruim. A história tem que ser escolhida entre uma exploração que pensou em muitas possíveis histórias. E se o cronograma não te dá... Você vai ser a que tem pra hoje. Vai ser aquela história que não foi nem escolhida, foi... É o não escolhido, né, que entra. Critério de o desespero, né? Qual foi o critério pra você fazer isso? Desespero. Data. Agora, quando você chega nisso e você teve tempo de ensaiar, elaborar, aí sim. Então, eu gosto de elaborar cronograma, assim, porque eu sei onde é que precisa ter mais dar esse espaço. Então, para chegar nessa profundidade, a gente está falando que a gente parte de 9 meses no mínimo, ou seja, uma gestação, né? Parte de 9 meses, mas se tiver um pouco mais de flexibilidade, tiver esse tempo, facilmente a gente chega 1 ano, 1 ano e 6 meses. Vai depender da série, né? Eu imagino que a gente está falando de séries que possam ter 8 episódios, é um processo, entrega um volume. Em termos de 1 ano, por exemplo, 12, é um bom prazo. Assim, 1 ano dá para chegar trabalhar. Nessa profundidade, dá. Porque é muito diário, assim, né? Nem sempre a sala é diária, mas a criação é diária. O caderno tá lá, a tela do computador tá lá todo dia. Em 1 ano trabalhando, dá para você fazer uma coisa... que te deixe... Era isso que eu tava buscando. Olha só, 1 ano, hein, gente? A gente às vezes pensa que... não é? A gente tá falando como se fosse um tempo curto, né? Mas, na verdade, é 1 ano gestando, né? Pois é, ainda mais pra mim, que trabalho com publicidade, né? Não existe isso. É tipo pra ontem. Mas ainda faltou um chat que eu queria que você comentasse, que é o do Santo Maldito. Que é o episódio completão. Que é o completão. Porque aqui, ó, a gente tem um episódio com as tramas. Esse deu pra ler um pouquinho. Aí eu falei, olha, acho que eu já tô me situando. A letra não é minha, por isso que deu pra ler. Sabe? Já deu pra ler. Tem uma trama... tem a trama A, tem a B, já tem os personagens. E é um episódio, né? Eu falei, bom, esse aqui é um episódio. O que tá acontecendo aqui, né? Esse quadro, ele reflete o que a gente vai encontrar depois no roteiro, né? No 4... Mas o que está acontecendo mais ou menos aqui? Como que vocês chegaram a essa concepção aqui? Esse tramas, é o episódio 4 da segunda temporada, né? Isso a gente percebe pela qualidade da escrita, assim, que já tem uma elaboração maior, assim, né? Então esse a gente tem a história principal aqui, que ocupou 11 beats. Trama B, trama C, o nosso protagonista foi ali. Joyce e Elza, não lembro se entrou essa trama tal. Não lembro, viu, pra falar a verdade. E já tem ali o cruzamento dos beats. O cruzamento dos beats é meio batalha naval, sabe? Não sei se tem esse jogo ainda. A1, D1, A2. Acertou um cruzador, né? Que você vai pegando o A1,
B1 e você vai tramando de acordo, né, com o timing da história, Sim. né, com o próprio sentido da história. Esse aí já é uma elaboração boa, então a gente bate o olho nesse e fala, essa é a sensação de que, ufa, deu certo. Deu certo, virou um bom episódio isso aí. Muito bom. E o Santo Maldito, ele é serializado com o procedural? Ele realiza... Ele é serializado com o procedural. E a trama procedural tá onde aqui? A trama procedural... Com ele aqui, provavelmente a C? Deixa Pelo eu tamanho ver. das cenas? Talvez a C, não lembro, Douglas, mas talvez a C. Vai até o 8 O aqui. que é o procedural? Traduz para pessoa leiga aqui. Diga lá, Douglas. O procedural é uma história com começo, meio e fim dentro do episódio. Dentro do episódio. Então ele soluciona dentro do episódio. Sim. Então a gente vai pegar arco muitas dele é séries fechado. híbridas, né? Em que a gente tem o personagem atravessando vários episódios com o seu dilema principal. E dentro do episódio a gente vai solucionando pequenos percalços ali no Essa no história caminho. é bem poderosa, assim. Eu lendo agora, eu lembrei dela. É uma história bem poderosa, assim. Porque o Santo Maldito é uma história de religiosidade, ele é sacro e profano ao mesmo tempo. Então é a genial, mistura do Santo sagrado Maldito com o é genial. profano. É genial. Tá muito nessa história B, assim. E depois que eu tenho esse quadro, aí cada roteirista vai pro seu? Como é que você geralmente divide Esse aí ainda a sala? Esse aí ainda vira. Isso aí a gente pode chamar de beat sheet, né? O conjunto dos beats, né? A página dos beats. Depois ainda vira outline. Outline é cada um desses. Você vai pegar e abrir a cena. E Isso abrir a é cena. sala ainda. É a sala toda junta pensando. Ainda vai com a sala. Vai com a sala, desenho de cena mesmo. Então vira um documento enorme, assim. Vira. Aí, e é quase um pré-roteiro. O roteiro já está bem antecipado com outline cheio. Aí sim alguém vai Aí e escreve o põe episódio. diálogo. Do outline, daqui para episódio o salto é muito grande, é pedir para cair no abismo, assim. Mas do Então, outline não, do outline fica tranquilaço, porque o outline já é descritivo, não é diálogo, nada, mas já resolve muita coisa, quase tudo que tem que resolver da cena. E O o- outline é coletivo ainda. Mas o roteirista do episódio já segue a partir desse momento com o episódio? Ou ainda é todo mundo em grupo Aí do outline aí é um roteirista só. do outline Do pra outline pra frente, vai lá, faz o primeiro tratamento e não aparece aqui nas próximas semanas. Enquanto você não tiver o episódio pronto. Aí volta pra sala e aí tem uma leitura coletiva que vai alinhando, ajustando. Esse é o método, então é beat, outline, primeiro tratamento, sala, segundo tratamento. Maravilhoso. Sensacional. Agora, Chese, pra fechar, tava aqui olhando tua trajetória, né? Então, qualquer gato vira-lata, Super Pai, Amor ao Quadrado, Malhação, o Júlio Fantasma que a gente falou, o Santo Maldito. Tá, olhando toda essa trajetória e pensando... Quais são os aprendizados que normalmente você diz em sala de aula para os seus alunos? Que você olha a tua trajetória e fala, olha, isso e isso aqui vocês não podem esquecer. Só pra gente fechar, assim, de tudo que a gente falou hoje. O desafio é o seguinte, vamos considerar essa de criação coletiva, né? É importante, de fato é, eu falo, porque senão o aluno fala, eu vou criar para outra pessoa ou para o canal. É muito importante ter essa voz criativa, participar da criação, sabe, as coisas que me interessam, isso conta muito. Mas, por outro lado, já não é a criação. Eu venho das três, a de cinema é um pouco mais autoral, vamos dizer assim, mais solitária. A de livro, então... Eu achei solitário até demais. Assim. Alguém reclama da minha cena, pelo amor de Deus, entendeu? Alguém acha o erro aqui. Então tem que saber ter essa criação em grupo, que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil esse equilíbrio do autoral, de uma coisa que, ó, eu vou insistir um pouco mais nisso porque eu acho que vai dar certo, não, vamos por esse caminho. É difícil adquirir essa habilidade. O ensinamento que eu aprendi é o seguinte, que eu passo para frente o que importa, sabe, Patrícia, sempre que você estiver numa situação, minhas ideias não estão sendo vistas, ou então aquela pessoa parece que é mais aceita do que eu, isso acontece, é normal, ou o canal vai derrubar tudo, ou não sei o que lá. O que importa são os personagens e a história. Se você pensar neles antes, tudo isso que a gente está passando, o público lá, nossa, essa série é mais ou menos, mas também o jeito que eles fizeram, eles tiveram muitas dificuldades. Ninguém vai pensar nisso, certo? O público quer ouvir a música Exatamente. e não como é que a conexão vai ser com o personagem. Então, às vezes, eu tô aferrado à minha ideia. Aí eu penso internamente.
eu tô aferrado. O que é melhor pro personagem e pra história? Às vezes, o caminho que eles estão pensando é melhor. Ou então eu tô aferrado, o meu é melhor, tenho certeza. Então nessa você banca, gente, vamos dar uma olhada aqui, porque não sei, às vezes contra o canal. O canal não é que te pague, faz do meu jeito. Ele até gosta que às vezes você... Às vezes não sempre, né? Você não vai ganhar todas, mas prefiro esse caminho por causa disso. O guia interno, quem fala são os personagens da história, porque é com eles que o público vai se conectar. Não é com a gente, as nossas dificuldades que existem e tal. Então eu uso isso como critério. E eu falo, use como critério, que vai ajudar você a no meio daquelas, às vezes, entra afeto no meio, né? Entra autoestima, entra mesmo para todo mundo, muita coisa. Entra frustração. Isso vai te dar um norte, pelo menos, assim, Depois, eu tinha um produtor que falava assim, a sala de roteiro tem crise e tal, e faz parte do show. Na pré-estreia, todo mundo se abraça. Então, bem, na pré-estreia, todo mundo vai se abraçar, entendeu? Então... É bem isso. Agora, talvez tenhamos aqui um certo ódio. Entendeu? No processo, agora às vezes, esquece que tá todo mundo pelo trabalho final, né? Porque se você começa a puxar por você, Exato. não porque eu gostaria de me sobressair. O ego, porque né, eu famoso. aí não dá certo. Não dá, é aí que trava. É a melhor dica mesmo. Perfeito. Melhor Não, aprendizado preciso, pra fechar preciso. São esse. eles que definem. Né? É isso. É isso. Show. Professor, queria agradecer demais sua presença. Foi maravilhoso, né? A gente passa pelo processo criativo, acho que dá vários insights pra gente. Obrigado por ter topado esse convite. Maravilha, eu tô muito feliz de participar desse projeto. Ainda está começando, é sucesso para vocês. Eu sei que vai muito longe, assim, porque tem muita gente que se interessa e tem podcast. Eu gosto da onda do podcast, porque esse papo é mais solto e tal, né? Mas desse assunto é muito importante falar e fala-se muito menos do que se deveria falar. Então, parabéns para vocês e sucesso com a iniciativa e contem comigo. Bora falar, hein? Obrigado.